Graça e paz, meus irmãos. Você pode, por favor, abrir a sua Bíblia nesse momento. Vamos para o nosso estudo. Apocalipse no capítulo, quem lembra? 7. Muito bem. Apocalipse capítulo 7, do verso 1 ao verso 17. Diz assim a palavra de Deus. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar ou contra qualquer árvore. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou com grande voz os 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, o mar ou as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram selados, e eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 foram selados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. E da tribo de Benjamim, 12.000. Depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostravam diante do trono, sobre os seus rostos, e adoravam a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: estes que estão vestidos de branco, quem são eles e de onde eles vêm? Respondi-lhe: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes de água viva da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento? Fecha teus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra realizada neste momento. Ó Deus, queremos te pedir que o Senhor traga revelação para nós, que o Senhor traga luz para a tua palavra e que a tua palavra tenha revelação nesta noite, para que possamos entender qual é a tua vontade para o teu povo, aquilo que há de acontecer, aquilo que há de vir sobre nós,
e nós sabemos que é coisa boa que virá, que é eternamente estar morando ao teu lado, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dando continuidade ao estudo de Apocalipse, nós já estamos, teoricamente, em 7 quartas-feiras. Se nós fôssemos uma igreja pentecostal, diríamos que estamos fechando uma corrente, né? Chegamos na 7ª quarta-feira de estudo. Ninguém quebrou a corrente, né? Ninguém quebrou a corrente. Então, aqui estão acompanhando. Mas nós, que não cremos nisso, nós não somos pentecostais, acreditamos que estamos dando continuidade a uma série de estudos importantes, não é, para entender as coisas que hão de acontecer. Só recapitulando, quem foi que escreveu o livro? João. Ele estava onde? Na ilha de Patmos. E, além disso, quando ele estava ali preso, né, ele foi alçado ao céu em espírito, e ali ele viu uma pequena porta, e essa porta, ele escuta uma voz, né, dizendo, entra, né, e ele entra pelaquela porta, e chegando lá, ele tem algumas visões, algumas revelações, ele enxerga algumas coisas acontecendo ali, e coisas bem interessantes. E a gente viu nos primeiros capítulos que ele vê um grande varão de branco, um homem de branco, seus olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, suas roupas alvas e brancas como a mais pura lã, na sua voz como voz de muitas águas, voz também como de trovão, né? E ele caiu ali desmaiado como morto aos pés. E aquele homem pôs a mão sobre ele e diga, não temas, sou eu, Jesus Cristo. E as coisas que eu irei te mostrar agora, irei te revelar, você escreva num livro, uma carta, e mande às igrejas que estão espalhadas na Ásia. E aí nós demos continuidade, vimos as cartas que foram escritas, né, direcionadas, Jesus falando com a sua igreja e dizendo, olha, eu conheço você, eu passeio no meio de você, vocês são minhas e eu sou o Deus de vocês, mas há algumas coisas em vocês que precisam mudar, que precisam melhorar, porque se vocês não melhorar, eu virei até vocês e algumas coisas eu vou fazer acontecer. E nós vimos isso, o que aconteceu com as igrejas na Ásia, aquelas igrejas lá. E dando continuidade, a gente viu a visão do trono de Deus. Nós vimos João enxergando, vendo um grande trono no céu ali, né? E sentado no grande trono, ele não consegue explicar que era Deus, mas nós sabemos pelas características que João dá, que era Deus, porque grande é a glória daquele que está sentado. Ele vê também um cordeiro, como se estivesse morto, mas vivo ali, né? O cordeiro que venceu. Então a gente vai ver a visão do cordeiro. A gente vai ver a visão dos 24 anciãos, né? João vai falar daqueles 24 homens que estão ali sentados no trono. E também de 4 seres viventes. A gente viu isso nos estudos passados, né? Os 4 seres viventes que estão ali circundando o trono junto com o cordeiro. E agora, sim, na semana passada, nós vimos as aberturas dos primeiros selos, né? Semana retrasada, na verdade. E ali 6 selos foram abertos, não é? Nós vimos, e um fato, cada vez que abre-se um selo, nós vimos que acontece algo, né? Algo extraordinário, talvez. Vimos também os cavaleiros que aparecem, né? Um cavalo branco, um cavalo preto, um cavalo amarelo ou um cavalo pálido, não é? E um cavalo, qual é a outra cor? Vermelho, né? E o que acontecia quando esses cavaleiros passavam, né? Quando esses cavaleiros viam.
E aí no último versículo, se você puder abrir no capítulo 6, no último versículo, versículo 17, aqueles que estão fugindo, né, se você ler o capítulo, uns versículos anteriores, vai ver que eles vão fugir, né, vão tentar se esconder nas cavernas e vão dizer, olha, cai sobre nós porque é chegado aquele grande dia. E aí no último versículo 17 ele vai dizer, pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Não é? Ou quem poderá suster-se, ou quem poderá ficar de pé diante daquele grande dia, diante daquele dia da vingança, o dia da ira, do cálice da ira de Deus que virá sobre a humanidade. E aí ele faz essa pergunta, não sei se na sua Bíblia tem uma interrogação, mas na minha tem, e a gente sabe que interrogação é uma pergunta. Então ele conclui a linha de raciocínio da abertura dos selos fazendo uma pergunta, dizendo, olha, quem é que poderá ficar de pé diante daquele grande dia, diante daquele que vem, né, diante de Deus, diante do Cordeiro de Jesus, quem é que pode ficar de pé? Quem é que ficará de pé? E aí a gente tem uma pausa, né? A gente vê que ele não termina de abrir os selos, né? Ele é uma pausa, vem o capítulo 7 e ele conclui a abertura do selo no capítulo 8. Então há um interregno aí, né? Há uma lacuna entre o capítulo 6 e o capítulo 8, aí vem o capítulo 7 no meio aí, para responder uma pergunta que foi feita. Qual foi a pergunta? Quem poderá ficar de pé? Então, os ímpios ali, os homens que não se renderam ao Cordeiro, eles mesmos fazem uma pergunta, e aí João meio que faz um corte na história, na cena que está acontecendo, e ele dá ele mostra uma revelação que ele teve que meio que responde essa pergunta e faz uma abertura para voltar para os selos no capítulo 8. Outra coisa importante é que a gente, como eu já falei nas lições passadas, é que a gente não pode interpretar Apocalipse de forma literal. Nem tampouco imaginando que os fatos que estão acontecendo são, assim, sucessíveis, né? Termina uma coisa, acontece outra, termina uma coisa, acontece outra. Não, não é assim. A gente vai ver no Apocalipse que várias vezes vai ter um corte na história, aí vem uma outra revelação que é praticamente algo que a gente já viu atrás. Coisas que a gente já viu, só que é como se fosse de um ângulo diferente. Por exemplo, eu estou aqui olhando para vocês. Eu posso dar uma interpretação da visão que eu estou tendo aqui de vocês. Mas se eu for lá para trás, eu vou dar a mesma interpretação de um outro ângulo. Agora, vendo vocês de um outro ângulo. Eu sei que Miriam está ali. Só que eu estou vendo uma perspectiva de Miriam. Se eu for lá para trás, ou se eu for aqui para o púlpito, eu vou ver Miriam da mesma forma, mas com uma outra perspectiva, da visão de quem está vendo. Miriam está lá, parada, sentada ali, ouvindo. Mas, à medida que eu me movimentar na igreja, eu vou ver Miriam de uma perspectiva diferente. A mesma coisa acontece com o livro de Apocalipse. Ele vai ter momentos que ele vai falar a mesma coisa que a gente viu lá atrás, mas de uma perspectiva diferente. Os irmãos estão entendendo? Então agora, nesse capítulo 7, a gente vai ver duas situações interessantes. Primeiro é a ideia dos 144 mil selados. E segundo é a visão dos mártires da glória. Então, quando João tem essa visão, ele já inicia dizendo que é como se ele mudasse a visão dele agora e ele olhasse não mais para o céu, para o trono. Ele mudou a ótica de visão dele, ele está aqui. Como se ele estivesse enxergando o céu, estava falando do trono, do cordeiro, dos anjos, mas agora ele volta-se a visão dele para a humanidade, volta-se para o mundo. E aí quando ele olha, ele vê o quê? 4 anjos
cada um em um ponto de uma extremidade do mundo. Não é isso que ele diz no versículo? Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Então, ele está ali visualizando 4 anjos nas extremidades. É como se ele, nos 4 polos, nos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, tivesse um anjo lá. E o que esses anjos estavam fazendo? Eles estavam retendo, impedindo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar e sobre qualquer árvore. Então, a ideia aqui é que ele está enxergando 4 anjos, e esses anjos estão impedindo, né, meio que parando os 4 ventos, né, os ventos que vêm dos 4 cantos da terra. E esse vento aqui não é vento de ar, respirar. Esse vento que está tocando aqui pelo ar-condicionado, que está me esfriando, estou respirando, não é esse ar. Esse vento aqui é a ideia de vento tempestivo, tempestade, reboliço, de destruição, de vento que vem como um vendaval para destruir tudo. A ideia aqui é de vento de alvoroço, vento de mexer, de destruir, né? Vendaval, ventania. Então, aí, ao mesmo tempo que esses anjos estão lá controlando, João enxerga um outro anjo, não é? No versículo 2, ele vai dizer, vi outro anjo, então agora um 5º anjo, subir ao lado do sol nascente, tendo o selo de Deus, do Deus vivo, e ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenham selado na testa os servos do nosso Deus. Então, o que está acontecendo aqui? A ideia central, vamos dizer assim, é que algo está para acontecer. Algo está na iminência de acontecer, e não está acontecendo por quê? Porque os anjos estão retendo. É como se os anjos estão impedindo por um pouco tempo daquele grande acontecimento acontecer. E que acontecimento é esse? A gente interpreta pelo vento, que é um acontecimento de catástrofe, danificar. Veja que o anjo, quando aparece, diz, não danifiques, não permita que esse cálice da ira, essa destruição aconteça na humanidade, até que eu vá e sele aqueles que são de Deus. Então, a ideia aqui, a gente mais uma vez aparece o selo, né? A gente viu semana retrasada a ideia de selo, mas mais uma vez aqui a ideia de selo, e esse anjo está na mão com o selo do Deus vivo. É como se ele fosse na humanidade, passasse e selasse, né? Esse aqui pertence a Deus, esse aqui é de Deus, esse aqui vai ser selado com o selo de Deus. E selo, nós vimos isso, né? Selo representa pertencimento. Os grandes reis, os grandes monarcas têm o seu brasão, o seu selo, não é isso? Então, quando eles iam escrever as cartas, eles derretiam ali um pouco de cera ali e vinha com o brasão, com o selo e selava a carta. Isso aí representa pertencimento, representa originalidade, vamos dizer assim, né? Porque ninguém pode violar a carta. Se chegar no destinatário violado, sabe que aquela carta ali, ela foi comprometida. Mas a ideia aqui de pertencimento é como se Jesus estivesse dizendo, olha, quando o Espírito Santo sela você, quando o Espírito Santo entra na tua vida, você é selado pelo Espírito Santo, e a partir daquele momento você não é mais pertencente do mundo, você é pertencente do Senhor Jesus. Você é selado por esse Espírito Santo. E quando é que você é selado pelo Espírito Santo? Quando você tem um encontro real com Ele. A partir do momento que você tem um encontro verdadeiro com Jesus, você é selado pelo Espírito Santo.
você passa agora a ser propriedade de Jesus. Você é nação santa, você é povo exclusivo de Deus. Então a ideia aqui, central, é que no grande, vamos dizer assim, naquele grande cálice da ira, no dia da destruição, Deus irá guardar os seus filhos. Os seus filhos estarão selados, marcados, para não serem ali, vamos dizer, confundidos ou talvez penalizados junto com o ímpio. Todas as histórias na Bíblia, todas as passagens na Bíblia que a gente vê, Deus salva o seu povo com uma marca para dizer, isso aqui é meu. Não é isso? Qual foi a marca que ele colocou no povo lá no Egito, para o anjo não destruir? Sangue do cordeiro no umbral, né? No fronte, veja, no umbral. A ideia de fronte, testa, altura, né? Parte de cima. Então, quando o anjo da morte passava, via, essa aqui é de Deus, a gente não toca. Quando o povo de Deus foi separado pela promessa lá em Abraão, Deus fez com que Abraão fizesse uma marca para separar o povo dele do povo do mundo. Que marca foi essa? Circuncisão, né? Então, Deus sempre está separando, marcando, Deus, isso aqui é meu. E ainda diz mais, né, ao povo lá, olha, não se misture, não, né, vocês é o meu povo. Mas, ao mesmo tempo que Deus faz isso, Deus prometeu a Abraão que de Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Então, nós entendemos que Deus sela, Deus marca o seu para guardar naquele grande dia. Então, naquele grande dia, e aí há uma diferença, veja bem a diferença aqui. Deus nos guarda na tribulação, né? Nós passaremos por problemas. Os mártires da igreja passaram a tribulação, a grande tribulação. Mas Deus separa para dizer, esse daqui é meu, esse aqui pertence a mim. Né? E aí ele continua, dizendo o seguinte, e ouvi o número, ele ouviu. Né? Veja, certa vez me perguntaram assim, pastor, como é que João contou que era 144 mil? 144 mil é muita gente, não é não? Quem aqui já foi no Arruda em dia de jogo? Poucas pessoas, porque só vai seletos, né? Só vai seletos. Para a Ilha do Retiro, não sei se você já foi para a Ilha do Retiro. Para a ilha ninguém... para aí tem gente ainda que foi, né? Mas na ilha deve caber quanto? 10 pessoas, 20 pessoas, né? Ou no clube, no estado do Náutico, ali, enfim, onde é que eu quero chegar? Quando você já foi para um show, né? Onde tem muita gente, você olha assim, você consegue contar? Você tem uma média, né? Rapaz, eu acho que tem aqui umas 10 mil pessoas. Aí hoje em dia tem a tecnologia, né? Vai com o drone, aí faz um censo assim, né? Mapeia ali, geograficamente consegue tirar uma média pela área ocupada, né? Pela quantidade por metro quadrado. Então consegue, mas não é preciso. É uma estimativa. Então é um valor aproximado, né? Então como é que João contou exatamente 144 mil? Na verdade, ele não contou. O que é que o texto está dizendo? Que ele ouviu. É diferente. Uma coisa é eu ver e contar, outra coisa é eu ouvir alguém dizer. Timóteo chega, pastor, eu já contei, tem 144 mil. Pronto, tem 144 mil. Porque ele contou. E aí a gente vai ver que, além dele dizer que ouviu, ele vai dizer, olha, tem 12 mil de fulano, 12 mil de Beltrano, 12 mil. É muito preciso. Então, essa precisão, é muito importante a gente salientar essa precisão desse número, porque quer dizer que Deus selou, não selou? Selou os dele, isso aqui são meus. Além dele dizer que são selados, que pertencem a ele está dizendo que conhece cada um deles. Porque ele contou, ele sabe quem é cada um deles, ele sabe que tem
144 mil, porque é dele, ele sabe. Não sei se você está entendendo. Mas a ideia aqui é de que Jesus conhece cada um de nós pelo nosso nome. Ele tem a precisão. Isso é uma linha de pensamento que eu concordo, tá? Outra linha de pensamento, que é uma linha de pensamento voltada para os testemunhos de Jeová, é que são literalmente 144 mil pessoas apenas que serão salvas. Os testemunhos de Jeová acreditam, e isso é um pensamento errado, né, que são apenas 144 mil eleitos. E aí, se eles acreditam mesmo nisso, até os próprios da seita são excluídos, porque eles têm mais de 2 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas aderentes ao movimento da Testemunha de Jeová. Mas, perceba, é uma linha de pensamento errada, nós não acreditamos nisso. Uma outra linha de pensamento é que esses 144 mil são 144 mil judeus que irão se converter, aceitar Jesus, eram judeus messiânicos, que voltarão lá, não sei, para o lado da Palestina, para o lado lá do Oriente Médio, para pregar o Evangelho, para falar de Jesus, para dizer que Jesus está voltando, e estarão esperando Jesus voltar nas nuvens para proclamá-lo rei sobre Israel. Isso é outra linha de pensamento, né? Que são os 144 mil judeus realmente que serão convertidos. Uma outra linha de pensamento é a linha de pensamento de que isso representa, esses 144 mil, representa a universalidade do povo de Deus. É um número perfeito. 144 mil é 12 vezes 12. Então, a gente viu que os 24 anciãos são 12, representando as 12 tribos lá, e representando os 12 discípulos no Novo Testamento. A gente entendeu isso. Ao mesmo tempo, essa mesma interpretação recai sobre os 144 mil. Representa os 12, né? As 12 tribos, o povo de Deus que será alcançado no Antigo Testamento e todo o povo de Deus alcançado no Novo Testamento através de Jesus Cristo, da graça dele. Então, entendemos que esses 144 mil, isso é um simbolismo, isso é algo simbólico, que representa a universalidade, o reino de Deus universal, alcançado o seu povo em todo o universo, em todo o mundo. Seja no povo lá atrás, no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, foi selado pelo sangue, está dentro dessa perfeição numérica, 144 mil. Isso. Positivo, é exatamente isso, que corrobora com esse pensamento, né, de que esses 144 mil é algo simbólico, né, que representa todos os salvos, selados no selo do Espírito Santo de Deus, e que no próximo versículo a gente vai ver que ele vai dizer o seguinte, é uma grande multidão que eu não consigo contar, né? Aí ele vai realmente agora dizer, olha, é uma grande multidão, eu não consigo contar, é muito numerosa. Aí corrobora com o pensamento de que os 144 mil representa que Deus conhece todos os seus. Ele sabe exatamente quem é que vai ser salvo. Ele é onisciente, ele sabe exatamente quais são os seus filhos e quais serão salvos. Ao mesmo tempo, quando o texto vai continuar em dizer que é uma grande multidão, a gente vai ver que são milhares e milhares, incontáveis de pessoas que estarão de pé diante do Senhor Jesus, aquele dia. Tranquilo, não é? Aí vamos para o verso 9, esse verso que Giva acabou de falar. Depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e o quê? Línguas. Então, o que a gente entende aqui? Tinha gente de Portugal, gente da Europa, gente da França, gente dos Estados Unidos, gente da Ucrânia, da Rússia,
todos os povos, todas as línguas, todas as nações, estava todo mundo lá. Os o quê? Salvos. Aqueles que foram selados pelo Espírito Santo de Deus. E estavam o quê? De pé, diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Qual foi a pergunta do versículo 17 do capítulo 6? Qual foi a pergunta? Quem é que poderá ficar de pé? Olha ele respondendo aqui. Quem é que vai ficar de pé? A igreja do Senhor Jesus. Essa grande multidão aqui, ela representa a igreja do Senhor. Essa igreja é a que vai estar de pé diante daquele grande dia, o dia da vingança. Vai estar de pé diante do Senhor Jesus. E não apenas vão estar de pé, mas elas vão estar com suas roupas brancas. E branco representa o quê? Pureza. Não vai ter pecado, não vai ter mancha. Elas já foram lavadas no sangue do Cordeiro. Então é como se essas pessoas, elas já passaram pelo crivo da graça do Cordeiro, da graça do Senhor Jesus. Eles tiveram os seus pecados apagados. O sangue de Jesus remidou, lavou todo o pecado. E agora eles estão lá de pé, diante do Cordeiro de Deus, com suas vestes brancas. Além de suas vestes brancas, o que eles estão na mão? Palmas. O que é palmas? Não é essa palma aqui, não. É uma palmeirazinha, né? Quando Jesus entrou em Jerusalém, num jumentinho, o que o povo estava lá, esperando ele como? Com o quê? Palmeira, né? Com oliveira ali, né? Aquelas palmeiras levantando e dizendo o quê? Hosana nas... Cristo foi coroado ali. Ali ele foi coroado. Na verdade, ele já era rei, né? Era senhor. Mas diante dos homens, ele ali, entrando naquele jumentinho ali, o povo dizendo, Hosana, Hosana, ele foi coroado como senhor. Por isso que o Império Romano começou a olhar Jesus com outros olhos. Porque estava vendo Jesus chegar agora não como um simples carpinteiro, mas alguém com que o povo reconhecia uma liderança. E essa liderança poderia se tornar um inimigo militar. Poderia ser alguém que estaria incitando o povo contra o Império Romano. Ali Jesus foi coroado. Então, onde é que eu quero chegar? Naquela época, os vitoriosos de guerra, os reis coroados, eram aclamados pelo povo com palmeiras na mão, dizendo, eu reconheço, ele é Senhor, ele venceu. Naquele grande dia, a igreja do Senhor está diante de Jesus, com palmeiras na mão, glorificando o Cordeiro e a Deus. Que cena linda, que cena fantástica, né? Todo o povo, imagina, todas as igrejas do Alzé do Pinho, todas as igrejas de Recife, do mundo, todo mundo junto ali, dizendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que cena, veja, e João está dizendo, é tanta gente que eu não consigo contar. É muito numerosa essa grande multidão que está ali, de pé, com roupa branca, com palma na mão, dizendo, aleluia, amém. Ele venceu, ele é Senhor. Louvado seja Deus por isso. Né? Então, ele começa agora a ver uma visão desses mártires. E ele continua dizendo, no verso 10, clamavam com grande voz, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, e os anciãos e os 4 seres viventes. Eles se prostravam diante do trono sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo, amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Quantas características eles deram a Deus aqui? Quantas? Podem contar aí, quantas foram? 7.
7 representa o quê? Perfeição. Então, eles estavam lá, declarando glória a Deus e ao Cordeiro, a maior, vamos dizer assim, honraria de glória perfeita no céu. Ele falou, 7 representa perfeição. Então, eles estavam ali glorificando a Deus de forma perfeita, de forma, na maior, vamos dizer assim, honra que aqueles poderiam receber, que são louvor, glória. Você chega para um cantor e diz assim, glória seja dada a Roberto Carlos. Você não diz, né? Porque glória você só dá a Deus, né? A maior honraria que se tem, que a gente consegue mensurar para dar a Deus, é glória. A gente não consegue mensurar outra coisa. É tão grande, Deus é tão poderoso, que a gente consegue filtrar na palavra glória seja dada a Deus. A gente não dá homem, não dá a ninguém, só a Deus. Então ele dá louvor, dá glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força para todo sempre. Amém. Então, o louvor da glória dada ali a Deus de forma fechada, né? De forma perfeita. Então, um dos anciãos me perguntou, esses que estão vestidos de branco, quem são e de onde eles vieram? Aí, lembra dos 24 anciãos? Lembra lá que a gente viu? Um deles, pela segunda vez, vai falar com João. Primeira vez, um levantou, foi falar com ele. Quem lembra o que ele disse? Hã? Não. Na primeira vez que um dos anciãos se levantou e foi falar com João, quem lembra o que ele falou? João estava chorando de se acabar. Não chores. E desatar os seus 7 selos, o cordeiro, né? João estava lá chorando de se acabar, porque não tinha ninguém que era digno de desatar os selos. Aí ele chega, calma rapaz, não chora não. Tem um que é digno, que morreu, mas venceu. E ele é digno para desatar os 7 selos, né? Jesus Cristo, o cordeiro. E agora um ancião, não sei se é o mesmo ou se é outro, chega para ele de novo e diz assim, quem são essa turma todinha que está aí vestida de branco? Da onde eles vieram? Aí João olha para ele e diz, rapaz, tu vem perguntar a minha? Sei não, meu filho. Tu sabes. Tu sei lá quem são essa turma. Tu que está aqui muito mais tempo do que eu, né? Na verdade, ele só estava em visão, né? Aí João olha para ele e diz, rapaz, não sei. Senhor, tu sabes. É mais fácil ele saber do que João, que chegou ali agora. Aí o ancião responde para ele. Certo, então eu vou te responder quem é. Quem são eles? Aí ele diz. Verso 14. Esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol e nem calor algum cairá sobre eles, pois o Cordeiro está no meio do trono, apacentará e os conduzirá às fontes de água da vida, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Então, louvado seja, que palavra, né? Palavra para esquentar os nossos corações, dá até vontade de ir logo para o céu, né? Até vontade de ver logo, de experimentar logo isso. Porque é uma cena muito linda, né? O ancião explicando para João ali de que aquelas pessoas que ali estavam são os mártires. Ali naquele meio ali, estavam crentes que morreram no Coliseu, devorados por leão. Ali está crente que foi decapitado, crucificado de cabeça para baixo, queimado vivo, jogado em fogueira. Colocaram ali animais ali, cavalos para, né, partir ele em pedaços. Não só na perseguição romana, mas a gente falou aqui na semana retrasada,
Quantos cristãos morreram na perseguição de Hitler? Perseguição de Stalin? Quantos cristãos hoje estão morrendo nas perseguições desses ditadores que estão aí na Coreia do Norte? De Kim Jong-un, não é? De países que não aceitam o evangelho. Se falar, morre. As famílias são mortas. Então, esses mártires, e não só esses grandes mártires que a gente vê, mas nós que estamos aqui morrendo, sendo fiéis à palavra de Deus. Porque o cristão, ele morre, e ele morre defendendo a sua fé. Não é não? Ou a gente não queria, talvez, estar numa casa de praia bebendo, e isso, aquilo e aquilo. Mas a gente abdica tudo isso, deixa tudo isso para longe para servir a Jesus. A gente deixa tudo isso longe, pecado, prostituição, lascívia, né? Tudo que não é que alimenta a carne, a gente luta para deixar de lado, para servir a Jesus. Então, mesmo aqueles que não morreram pelo fio da espada, pela grande perseguição, esses também são selados porque a gente passa a nossa vida matando a carne para viver para Jesus. Então, até aqueles que morreram servindo a Deus, mas que talvez não sofreram como os mártires sofreram, mas esses também são selados pelo Espírito Santo de Deus. Olha para quem está perto de você e diz assim: você é selado por Jesus. E aí, para concluir, ele vai dizer o seguinte, não é? Que eles lavaram, né, suas roupas no sangue do Cordeiro. Mas, irmãos, para a gente chegar até Jesus, para a gente chegar até Deus, tem que ser por intermédio de Jesus. Não tem essa história de que... Ontem a gente teve um feriado em Recife, não foi? E aí, um feriado da padroeira do Recife. E aí eu assisti o repórter, estava assistindo o repórter da tarde e da manhã também. O que estava do povo dizendo: olha, peça a ela, porque ela intercede, você pede a ela e o filho realiza. Não sei se vocês assistiram. Mas o que tinha foi de manhã e de tarde a mesma coisa. O povo lá chorando, que alcançou uma graça, não sei o quê. Aí, olhe, peça para a mãe, porque a mãe pedindo para o filho atende. A mãe pede, o filho realiza. Veja, para chegar até Deus, para alcançar a salvação, para ter uma nova vida ao lado do Deus que está sentado no trono, tem que ser por intermédio de Jesus. Tem que lavar a roupa no sangue do Cordeiro. Não adianta. Não é por Maria, não é por Pedro, não é por Fernando, não é por ninguém que nós seremos salvos, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Foi esse o texto que ele diz: não há nome dado entre os homens na terra, debaixo da terra, que vocês possam ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Então a ideia aqui é de que a gente precisa realmente ter essa confiança de que é só por Jesus. Ele é o caminho, Ele é a porta que está aberta, Ele é a videira verdadeira, Ele é a fonte que jorra da água da vida. Tudo aponta para Jesus. Se a pessoa não for por Jesus, ela não ficará de pé diante do trono. Não ficará. Não tem para onde. Só por Jesus. Por isso que tem muita gente que chega para mim e diz assim: pastor, qual é o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo? Será que é falar mal contra o Espírito Santo? Será que eu falar um palavrão do Espírito Santo? O que é blasfemar contra o Espírito Santo? No meu entendimento, você pode ter outro entendimento e aí a gente vai discutir teologicamente. Mas o que eu acredito é que blasfemar contra o Espírito Santo, o pecado que não tem perdão, é você rejeitar Jesus. É você mesmo diante de a gente pregando para você, falando para você: Jesus salva, Jesus é o Cordeiro, Jesus está voltando, Ele quer ter uma mudança na tua vida, Ele quer te salvar, quer ter arrancado o lamaçal do pecado. Aí no final você diz: não, eu não quero. Eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero. Aí uma pessoa dessa tem perdão? Quando morrer? Não, meu irmão, vai seguir o juízo. É para o dia da vingança.
Então, a ideia que eu acredito é que quando o Espírito Santo está batendo no teu coração, latente, falando, olha, porque é ele que convence do pecado e do juízo. Ele está ali falando, martelando, batendo, aí você exerce o coração e diz, não, eu não quero, não é a hora, eu não quero agora. Aí, meu amigo, você tem todo direito de não querer. Mas naquele grande dia, não tem como você procurar uma montanha para se esconder, porque ninguém fugirá da presença do Senhor. Quem está entendendo diz amém. Amém. Então, ele vai concluir dizendo, né, que aqueles que morreram com Jesus, lá a partir do versículo 15, né, nunca mais terão fome. Quantos cristãos passaram fome, passaram dificuldade, passaram aperto, né, passam ainda? Lá, nunca mais terão fome. Nunca mais terão sede, nem só algum cairá sobre eles, pois o Cordeiro que está no meio do trono a apacentará. Então veja, a ideia aqui é que a partir daquele grande dia, nós seremos nutridos pela graça do Senhor. Não há necessidade de comer, não há necessidade de beber, porque Cristo, Ele é suficiente para nós. A ideia do tabernáculo aqui é a ideia de que quando a pessoa está no deserto, os moradores do deserto, eles não constroem casas, ele constrói o quê? Tendas, tabernáculos, para proteger do sol, né? Para ter um momento ali de brisa, ali um momento de refrigério, para o sol não, vamos dizer assim, como o salmista diz, não molestar de dia, né? E nem o frio, a lua molestar da noite. Então, é como se ele jogasse, o homem está aqui, né, no sofrimento, no deserto ali, com sede, com fome, tendo queimor do sol. Naquele grande dia, Jesus vai estender uma tenda em cima de nós, dizendo, o sol não vai te queimar mais, você não vai ter mais fome, você não vai ter mais sede, eu vou apacentar você, eu vou cuidar de você, você é meu, porque você foi selado por mim. Né? Então, isso é a garantia que nós temos de servir esse Deus, que Ele mesmo nos apacentará. E Ele vai, além disso, enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Louvado seja Deus, meus irmãos. Vale a pena servir esse Deus, né? Vale a pena adorar esse Deus. Então, esse capítulo 7, na verdade, ele é um interlúdio, né? Ele é vamos dizer assim, uma pausa na abertura dos selos e na concretização dos selos no capítulo 8, para dizer o seguinte, olha, aquele que vai ficar de pé diante daquele grande dia é a igreja do Senhor que foi selada por Ele. É a igreja dele, aqueles que foram eleitos por Ele. E aí eu não estou falando de eleição nem predestinação, estou dizendo aqui que Deus sabe quem são os dele. Ele sabe. Veja que ele cita 144 mil na ideia de perfeição, na ideia de ele sabe todos. Todos ele sabe, ele conhece pelo nome. Ao mesmo tempo, é uma multidão de gente. É muita gente. E toda tribo, toda língua, toda raça, todo mundo. E os anjos estão lá, esperando o dia que vão deixar para o vento passar. O vento levar tudo. Vai ter aquele grande dia. Mas deixa eu tirar logo os meus. Eu tirar, você solta aí o vento, destrói tudo. Então, representa, né, o vento. Não é que vai soprar um vento, vai levar tudo, não é isso. Mas esse clímax do vento e dos anjos representa o dia da vingança, né? O grande dia que o Senhor vai voltar nas nuvens para julgar, né, todo povo, toda língua, toda nação, aqueles que não aceitaram, né, seguir essa graça do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos?